Luís Miguel Coutinho, um homem do ténis, há tantos anos. Há quantos anos é que jogas? Eu comecei com 5 anos em Moçambique. Nós tínhamos em Moçambique uma escola de ténis, a modalidade era muito querida. Tivemos até vários jogadores que vieram de Moçambique e que se notabilizaram cá em Portugal, como o Sérgio Cruz, o João Maio, que foi número 1, o Sérgio campeão, o Miguel Soares também bebeu muito da escola de Moçambique, o Sotero Rebelo, o meu irmão Rogério, a mãe, a Graça Cardoso, a mãe do Pedro. Portanto, nós em Moçambique já a modalidade do ténis era uma modalidade bastante querida. Portanto, foi aí que tu começaste? Portanto, eu comecei em Moçambique e depois a seguir ao 25 de Abril os meus pais vieram para Guimarães e nós continuámos aqui, embora na altura as estruturas não eram as atuais. Não é? O clube de ténis começou em 76 e nas Taipas, com 2 campos, depois mudou-se para as piscinas, que eram 2 campos, e só passado alguns tempos, passado para aí 1 ano ou 2, é que esta estrutura que agora nós estamos é que foi realizada. Portanto, eu apanhei ainda a formação do clube, digamos assim. Eu recordo-me, ouvi em qualquer sítio que tu estiveste aqui em Guimarães, mas depois foste para o Porto. Pois, como é que ocorreu isso? Eu, com 12 anos, era do naipe, portanto, fui selecionado, pertencia às camadas juvenis da seleção, portanto, nós jogámos o Campeonato da Europa, na altura, pertencia aos melhores 4, 5 miúdos de sub-12. Então, o Dr. Cordeiro, na altura presidente da Federação, que era um homem um bocadinho à frente do tempo dele, e resolveu convidar-me a mim e na altura o João Maio, o Nuno Carvalho, portanto, que eram, digamos assim, das cidades fora do Porto, e ele resolveu convidar-nos a irmos para o Porto. Tudo aqui, o João Maio da Póvoa e o Nuno Carvalho. E o Nuno Carvalho de Viana. Muito bem. Portanto, e o Dr. Cordeiro, como nós tínhamos jeito e tínhamos talento como miúdos, resolveu formar um tipo, digamos, um centro de alto rendimento no Clube de Ténis do Porto. Portanto, connosco, portanto, e com os miúdos que também se desenvolviam no Clube de Ténis do Porto e no Clube de Ténis da Foz, enfim. Portanto, foi um convite que fizemos para estudarmos e podermos jogarmos ténis. Estudavam na Lumen e... Estudávamos na Lumen e vivíamos na Lumen. Portanto, era... Outro dia falei com o João e houve uma história qualquer, se tu puderes contar, de vocês irem mais cedo para treinar. Pois, o Clube de Ténis do Porto só tinha um pavilhão coberto e então nós queríamos treinar mais horas e não tínhamos hipótese, porque os sócios ocupavam também muitas dessas horas. Então resolvemos, entre nós, treinarmos já às 6 da manhã, porque era o único espaço livre que o campo tinha quando estava a chover. Portanto, nós levantávamos ali por volta das 5 horas da manhã, íamos a pé, ainda eram para aí 20 minutos a chover e cá, que é para podermos. Saltávamos o muro e então íamos treinar das 6 às 8 horas. E não houve um problema por causa disso? Houve um problema, mas em que a direção não gostou, mas acho que foi um bocadinho mais político e a direção não gostou e interrompeu-nos essa decisão de nós podermos jogar. Mas a tua paixão pelo ténis nessa altura, tua, do João, do Nuno, era tão grande que vocês queriam mesmo treinar essas horas? Pois, não é fácil acordar com a vossa idade às 5 da manhã para treinar. Pois, nós sabíamos que se treinássemos, porque o ténis é um desporto que exige muito treino, muita dedicação. Portanto, e nós sabíamos que quando treinávamos mais, estávamos melhor. Portanto, e entre nós decidimos, temos que fazer qualquer coisa, porque só às 2, 3 horas à tarde não chegavam. E então, resolvemos isso e durante alguns tempos ainda treinámos às 6 da manhã. A tua carreira como jogador foi até onde? O que é que tu fizeste depois? Eu joguei como juvenil, não é? Fui várias vezes convocado para a seleção. Eu joguei a Jambequer, Campeonato da Europa. Depois, como sénior, fui campeão nacional de terceiras categorias, porque antigamente havia as terceiras, segundas. Como há agora no pádel, os níveis. Os níveis, fui campeão de terceiras. Depois, no Porto, cheguei, a minha melhor ranking foi em 80, a salvo erro, acho que em 84, antes de ir para a Alemanha. Foi um ano em que eu estava na faculdade e abandonei um bocadinho a faculdade
e dediquei-me mais ao ténis, e nesse ano cheguei a estar entre os 12 nacionais. Portanto, fiz ali uma época engraçada. O que é que estavas a estudar na faculdade? Estava em engenharia. E terminaste? Não, só fiz o primeiro ano. Depois resolvi que não era a tua área. A minha área e não acabei. Mas nesse ano nós treinávamos depois no Boa Vista, com o Manny Rodrigues. Sim, lembro-me. Luís Miguel Nascimento, Manny Rodrigues. E na altura com o Nuno Marques, com o Susana Marques, Pedro Carvalho da Silva. E isso, tínhamos ali um grupo. E estava eu, o Vasco Gonçalves e o Caiola dos mais novos. Depois, o Vasquinho ainda era da minha idade, e eu, o Vasco e o Caiola, que era mais velho o Caiola. Tínhamos ali um grupo excepcional, ganhámos as provas quase todas. E nesse ano tive bons resultados. E cheguei a fazer torneios, chegar ao Campeonato Nacional, fui aos quartos de final, perdi com o Alberto Miguel, nunca mais me esqueço, em 3 sets, o Alberto, e pronto, e nesse ano fiz um ano, dediquei-me mais, joguei mais torneios, e cheguei a estar entre os 12 nacionais do ranking. Como é que surge a ideia de ir para a Alemanha? Eu, entretanto, acabei a faculdade, surgiu uma hipótese de vir para Guimarães treinar, portanto fui o primeiro treinador em Guimarães. E nós aqui, o clube tinha só um grupo, foi quando começámos as aulas, tinha aí um grupo engraçado, de 8 ou 10, em que estava o Pedro Meireles, o irmão, o Zé Paulo, o Rui Vasco, que agora foi diretor aqui do clube, o meu irmão, o Ricardo Martins, portanto havia ali um grupo e nós começámos aí praticamente com um grupinho as aulas no clube. Entretanto o João tinha ido para a Alemanha e o João na Alemanha convidou-me um dia, Luís, vem cá passar uns dias aqui. E eu fui nas férias, estive lá uma semana e ao treinar com ele uma vez num clube, houve um diretor do clube que nos viu jogar e conversou connosco e disse, olha, vocês estão interessados, o João já estava lá a jogar, mas vocês estão interessados e nós queremos uma equipa forte aqui, estava interessado em o seu amigo em vir para cá e eu ponderei e quando vim para Portugal, ponderei bastante e resolvi, não, é uma oportunidade e vou. De maneira que surgiu essa oportunidade para ir para Kalsdorf, que era um clube onde a Anka Huber, que chegou a dar na Comum, que foi top 10, portanto ela com 12 anos era o clube dela, portanto foi aí que surgiu a hipótese de eu ir para a Alemanha. Quantos anos ficaste lá? Fiquei lá 6 anos, portanto adorei. Foi uma experiência boa? Era porque o ténis estava bastante mais desenvolvido, não é? E de sair de Portugal, tornar-me independente, foi uma experiência realmente, hoje devo muito aquilo que sou também a ter lá fora com experiências novas, o ténis na Alemanha era bastante desenvolvido, os interclubes eram fortes. E continuam? Lembra-te que na Alemanha há 13 divisões, pois. E todas as categorias, portanto, desde os juvenis até aos séniores e veteranos, aquilo o desporto na Alemanha, o ténis na Alemanha é tão popular como o futebol. Portanto, os clubes de ténis, qualquer vila, qualquer aldeia tem um clube de ténis, portanto é espetacular. E toda a gente joga ténis, tu vês o neto a jogar com o avô, com a mãe, portanto é incrível a maneira como eles vivem o desporto. Há uma altura que tu depois regressas a Portugal e que surge a tua ligação ao João. Há uma frase que eu me recordo que tu disseste publicamente, até nem foste tu que disseste, foram eles, que tem a ver com o facto, e o João dá-te muito valor também por causa disso, que foi quando disseste ao Marinho, e, portanto ao pai do João e ao João, que a partir daquele momento tinhas feito tudo o que podias ter feito e que a partir daquele momento ele tinha que ir tentar, tinha que voar. Portanto, como é que tu chegaste a essa, disseste, este jogador já o puxei até ao máximo e agora as condições, não é? Também não eram as indicadas aqui para tu poderes continuar esse trabalho. Eu acho, assim, o João até aos 15 anos, acho que na altura, e agora modificou-se um bocadinho, mas na altura o João era realmente um bocadinho acima, ele e o Gastão estavam um bocadinho acima da média. E eu falei com o pai, com o Dr. Marinho, e disse, olha, até aos 15 anos o João treinou bem, acho que tivemos as condições ideais,
para ele poder desenvolver o seu ténis e a partir daí acho que Portugal já não lhe oferece, porque ele tem que trabalhar com os melhores, tem que estar entre os melhores, porque se ele quiser desenvolver mais ainda as suas capacidades, tem que estar entre os melhores. E nós em Portugal não tínhamos o Gastão em Lisboa, tínhamos o João aqui, portanto as coisas eram precárias. Portanto eu disse, a única hipótese que ele tem realmente é estar entre os melhores. E foi por isso a ideia de eu dizer, olha, ao doutor, temos que o levar para um sítio onde ele possa competir com os melhores, porque ele na altura, já na idade dele, ele já competia com os melhores e ganhava e perdia, portanto tinha que se desenvolver. E foi por isso que eu disse que ele teria que ir para a Espanha. E tu achas que, passados estes tempos e conhecendo o João como tu conheces, se calhar melhor do que muitos, tu achas que esse tipo de vontade de competição é com os outros ou com ele próprio? Não, o João já tem intrinsecamente uma paixão e um gosto de competir. É um bocadinho de talento dele, não é? E tem uma coisa que é um perfeccionista nato, que às vezes pode ser benéfico, noutras alturas se calhar um bocadinho, por isso aquela rebeldia que ele tem, que eu até gosto, porque eu já lhe disse muitas vezes ao João, não gosto de ver tudo caladinho, gosto de ver com aquela... Chateado e irritado. Coisa, porque é aí que tu desenvolves mais o teu ténis, embora um ponto ou outro possa desconcentrá-lo um bocadinho, mas eu gosto de o ver chateado, gosto de o ver empolgado. Portanto, e o João já tinha isso entre ele, portanto, já tinha isso dentro dele. E agora, o que se passa com ele é que ele era realmente um miúdo que gosta de treinar, era um miúdo que tinha uma paixão enorme por treinar, por competir, por ser dos melhores. Portanto, é já um bocadinho dele, não é? Portanto, aquele talento que ele e depois o talento, muita gente não fala muito no talento, fala mais na garra, mas o João é um miúdo inteligentíssimo. Portanto, não é só... e tinha habilidade, aprendia com uma facilidade incrível. Portanto, tu dizias-lhe uma coisa e ele aprendia logo, era um observador nato. E ainda hoje, eu ainda há uma semana ouvi treinar aqui em Guimarães, epá, é um prazer vê-lo a treinar, com o profissionalismo que tem, com a dedicação que ele tem. Ele dentro do corte dizia-te alguma coisa, não? Enquanto estava a treinar? Não, pá, o João quando era miúdo muito concentrado. Era um bocado introvertido. Mas nunca ouvi dizer, fazer cara feia, nunca ouvi dizer, olha este exercício, Luís, este exercício não. Não, era sempre, pá, ele sabia que se queria ser jogador, tinha que se dedicar e tinha que se cingir às regras. Portanto, e isso fez com que ele crescesse enormemente. Com uma humildade, portanto, é um miúdo que ainda hoje vem aqui em Guimarães e é como se estivesse há 15 ou 20 anos. Portanto, a postura é igual, a humildade é igual, o divertir, agora um bocadinho mais extrovertido do que na altura, mas o João era muito observador. Tu hoje em dia, uma das grandes capacidades de aprendizagem é que para ele, tu dizias-lhe uma coisa e ele captava logo. Portanto, aquela etapa era uma etapa, já estava a seguirmos com outra etapa. Claro. Luís, depois desse trabalho todo que tu fizeste, e agora, neste momento, penso que não estás em nenhum clube, o que é que ainda podemos esperar de Luís Miguel Coutinho? O que é que gostavas de fazer? Não, o sonho de cada treinador é ter um projeto próprio, não é? Só que em Portugal é muito complicado. De maneira que é evidente que eu tenho hoje, por incrível que pareça, hoje sou mais treinador do que era há 15, 20 anos. Hoje, se calhar, fazia algumas coisas diferentes, outras fazia igualmente, mas há algumas coisas que hoje fazia diferente. Portanto, eu hoje sinto-me mais treinador do que era há 15 ou 20 anos. O projeto que eu tenho se não conseguir arranjar um clube, se calhar vou partir para um projeto próprio, com alguém, com um sócio, um amigo, ou mesmo individualmente, não é? Mas o meu prazer ainda continua a ensinar, não é? Os miúdos, acho que tenho uma vocação para a formação e com alguns resultados também, não é? Como é que continuas a ver, como é que vês neste momento o ténis português? Eu acho que a nível de infraestruturas, a nível de técnicos, estamos muito melhor. Acho que hoje já não devemos ter tanta necessidade para sair. Portanto, já se nota que há mais infraestruturas, que os clubes estão muito mais apropriados, há melhores técnicos ou mais técnicos e tão bons como os lá fora.
acho que o ténis tem mais hipóteses de progredir. Agora, nós sabemos que as gerações também são diferentes e nós estamos a atravessar e as pessoas que estão ligadas ao ténis e ao desporto em geral percebem que as gerações agora, os miúdos são um bocadinho diferentes do que eram há uns anos atrás. Portanto, se houver algum miúdo, algum que tenha talento e tenha paixão e sacrifique, hoje tem as condições em Portugal para o fazer e para desenvolver o seu ténis sem necessidade de sair. Luís, muito obrigado e felicidades. Muito obrigado a ti, Pedro, porque és realmente alguém que o ténis devia homenagear, porque és uma força da nossa modalidade. Obrigado.